E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Enxadrístico. Aquele vídeo de prepara o teu coração que o Brasileirão tá em brasa. É pegando fogo, 1000 graus. Hoje eu vou trazer a partida mais inacreditável, a fantástica e absurda do Campeonato Brasileiro. Uma partida que assusta e muito. Vou mostrar os detalhes pra vocês na partida da mesa número 2 entre Darcy Lima e Luiz Paulo Sup. Ontem tivemos o empate na mesa número 1 entre o Renato Quintiliano e o Lucas Mito. E essa partida pode botar o Sup na liderança isolada do Brasileirão agora. O que aconteceu é um espanto. Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta. Que o xadrez e o Brasileirão sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas e a Darcy Lima contra a Locomotiva Brasileira nessa partida que é um espanto. Prepara o teu coração. O Darcy jogou aqui cavalo F3, botou uma rete. Agora a gente vai ver que eles vão transpor aqui para uma inglesa. E é uma posição técnica. Os dois jogadores seguem desenvolvendo as peças. Lá o Sup passou o bispo para G4 com a ideia de preparar E6 e o bispo ficar fora da estrutura de peões. E o Darcy jogou o melhor lance nessa posição, que é cavalo E5. Ele dá um totó no bispo, claro. As pretas não querem perder o par de bispos na abertura. Então o Sup jogou bispo F5 e agora roque. E nessa posição segue o quê? Na abertura, o desenvolvimento. O Sup jogou o lance cavalo D7, desenvolvendo uma peça e tentando tirar o cavalo das brancas do posto avançado. Sempre incomoda um pouco. Agora, o Darcy seguiu o que deve ser feito na abertura. Ele jogou o lance D4. Olha lá. Segura o cavalo no posto avançado. Abre o desenvolvimento do bispo de C1. E esse é um momento muito importante do jogo. Por quê? A gente sabe o que tem que fazer na abertura. Desenvolver, né, Rafaelito? Claro. Mas é nesse tipo de posição que a gente fica tendencioso a parar o desenvolvimento para fazer uma troca, por exemplo, como cavalo por E5, que é uma troca ruim aqui para as pretas. O Sup jogou o fino. Ele seguiu desenvolvendo. Ele jogou E6. É o melhor lance nessa posição. Você sabe que ele jogou rápido. 1h25, ele jogou quase instantaneamente esse lance. Ou seja, ele nem ficou calculando essa tomada porque foge do plano natural das pretas de desenvolvimento. E observem como é sutil essa ideia. Por quê? Ah, Rafaelito, olha, eu trocaria. Qual o problema dessa troca? O problema é que tu quer desenvolver o bispo de F8, fazer o roque, mas agora teu cavalo tá ameaçado. Olha como tu vai se colocando em problemas. E é uma linha bem forçada aqui, olha lá, cavalo E4. Agora, toma, retoma, e nessa posição as brancas seguem desenvolvendo. E, claro, o lógico para as pretas numa posição como essa é jogar o lance E6 para tirar o bispo e roque. Só que aqui tu já tá atrasado no desenvolvimento, já vai dar problema. Porque tem uma linha bem forçada aqui para as brancas que é bispo toma E4 e agora cavalo C3 e problemas. Porque aqui eu tô ameaçando já ganhar um peão, olha lá. Vem a ideia de dama 4 e eu pego esse peão. E se tu defender o bispo, que é natural, aqui tu já tá perdido. Olha como é sutil o xadrez, hein? Tu leva dama 4, dama D7, cavalo B5, já era. Pois tá os frangalhos aqui. Tu ainda demora 2 tempos pra fazer o roque e eu tô ameaçando o cavalo C7, que é um lance apoiado na tática. Tua dama tá cravada em D7. É uma posição que, claro, os dois jogadores já conheciam nesse nível. Eles já conhecem essas variantes, né? O Sup com certeza já conhecia que essa troca não é boa, mas ele seguiu jogando o natural lá. Desenvolvimento. E a partida vai chegar num momento muito marcante já. Passou o cavalo para C3 e o Darcy. O Sup segue passando as peças pro jogo dama B3. Outro momento que dá aquela tentação de... Ah, mas Rafael me ameaçou em B7. Aqui, o Sup calculou no detalhe e falou, tem que seguir desenvolvendo. Se funciona o desenvolvimento, eu jogo. E o Sup jogou roque. Não é possível que tu fique pior jogando um lance natural de desenvolvimento. Claro, tem que estar apoiado em cima da tática. Que ele calculou, observem lá, para ver se não estava caindo nada, e o peão de B7. E o Darcy não tomou em B7, embora seja um lance possível. Ele jogou bispo F4. Seguiu desenvolvendo. Teoria da abertura. Agora, mas Rafael, por que não tomar aqui? Isso aqui taticamente não funciona? Fica tudo igual. Porque a ideia das pretas é que tu tá trocando em E5, cavalo D7, e quando tu toma aqui, vem torre C8, olha lá. Tá caindo C4 e tá caindo E5, ou seja, as pretas conseguem recuperar o material, uma posição equilibrada. Dama 6, torre C4. Se tu tomar aqui, eu tomo ali. E estamos jogando. As pretas estão com as peças ativas. Então, essa linha pode ser jogada, mas é uma linha que está equilibrada. Agora, o Darcy não entrou nisso. Ele seguiu mantendo a tensão do jogo. Ele jogou bispo F4. E aqui começa a parte linda dessa partida. Por quê? O Sup tem esse incômodo. Ele já finalizou o desenvolvimento. O incômodo do cavalo centralizado e num posto avançado das brancas. Ele trocou. O Darcy já guardava esse lance, por isso que ele passou o bispo, ele retomou e agora vem dama B6. E é uma posição onde as pretas começam a ficar com sutil vantagem. É uma coisa estratégica muito sutilzinha, porque observem que o Sup aqui ele propõe a troca das damas e quebra a estrutura de peões dele. Só que essa estrutura de peões ela é favorável
pras pretas. Tanto é que o Darcy aqui ele não trocou. Ele jogou o lance torre C1. Que a gente vai entender a profundidade desse lance também. Mas calma lá, Rafael. Por que não trocar? Porque aqui, claro, tem esse tema do peão de C4 caindo. Uma reação natural aqui é trocar. E essa estrutura de peões, ela é favorável pras pretas. Por quê? As pretas têm um plano claro aqui, que é dobrar agora as torres aqui na coluna A e pressionar o peão de A2. E observem que é uma coisa de longo prazo. Se tu defender essa ideia, tu já leva B5 e tá claríssimo. De novo, o plano das pretas é muito mais fácil. Eu dobro, em algum momento vai chegar esse B4 quebrando tudo. E é uma posição muito difícil de jogar para as brancas. O Darcy viu que isso aqui não era favorável do ponto de vista estratégico e não entrou. Então aqui, depois do dama B6, ele não trocou. Ele jogou o lance torre C1. E o plano que tá aqui na entrelinha é uma combinação tática, na realidade, né? Que é a troca em C4 e a tomada em B2. É isso que os jogadores estão vendo. O Darcy viu essas variantes aqui e ele já adianta a defesa no cavalo em C3. Então, por exemplo, se tu tomar aqui, eu retomo dama B2, o Darcy já tá reforçando a defesa do cavalo que vai ficar solto. Porque a dama, em algum momento, pode ser atacada e ele não quer que o cavalo fique ali caindo na casa de C3. E aqui, o Sup joga um lance absolutamente genial do ponto de vista estratégico, que é cavalo D7. Esse lance não pode passar despercebido. A gente vai entender aqui a sutileza entre estratégia e tática no xadrez. A estratégia, ela vai em silêncio. A tática é um grito. Ela ameaça uma peça, tu defende. A estratégia não. Ela vai calada. E esse lance aqui, ele vai calado. Observem que é um lance absolutamente genial. Por quê? Para entender esse lance, tu tem que entrar na linha direta. Mas, Rafael, por que que o Sup aqui realmente não tomou em C4 e não pegou o peão de B2? É a linha que tá gritando. A tática grita. Entra nisso. Porque, olha lá, tu ganhou um peão e tu não tem o lance torre B1, porque as pretas estão guardando essa casa com o bispo em F5. O problema de tudo isso que o Sup viu com certeza, o Darcy também viu, é que as brancas têm o lance E4. E agora, hein? Olha lá, o bispo tá ameaçado e quando ele sai, tu leva a torre B1 e tá lá. As brancas vão recuperar o peão com juros. Porque vai cair B7, as brancas estão com a torre ativa. Aqui tu até vai ficar pior de pretas nessa posição. Por conta disso, foi que o Sup jogou cavalo D7. E aqui vem a genialidade, tu vai entender a genialidade de um lance como esse. Por quê? Esse lance estratégico, ele traz uma ameaça direta, mas ele tem uma que tá calada por trás, que não dá pra ver ainda. Vocês sabem que a ideia direta é quebrar o par de bispos das brancas. Então o que tu vai fazer numa situação dessa? Claro, tu vai defender. Foi o que o Darcy fez, bispo F4. Tem a tática também, se tu tomar aqui, tá perdendo B7, tá tudo igual, as brancas ficam ativas, mas não. O Sup agora, com o cavalo em D7, é que ele entra na linha que a gente acabou de ver. Ele toma em C4, o Darcy retomou, dama B2. Mas, Rafael, a gente acabou de ver. Isso aí não é bom. Por quê? Claro, a casa de B1 ainda tá guardada, as brancas não têm o torre B1, mas o Darcy jogou o lance E4. E aqui não entra na mesma coisa, bispo G6, torre B1, e eu pego B7 com juros, como tu disse. Aqui tudo mudou. Por quê? Porque o cavalo tá em D7. Observe que agora vai vir o golpe tático. O cavalo D7 estava dentro de um plano estratégico, que era ganhar o peão de B2, só que sem deixar o torre B1, para não dar contra-jogo. E agora vem o golpe tático, que vem como um grito, que é o lance cavalo B6. Olha que lance. Porque agora, ele ganha um tempo em cima da dama, é um lance intermediário. Ele não precisa tirar o bispo. E ele tá fazendo o quê? Bloqueando a coluna B. Inacreditável! Olha lá, o Darcy tirou a dama do ataque, ele jogou dama D3. E agora, o Sup joga bispo G6, defendeu o bispo. O Darcy jogou o torre B1, dama 3, só que olha lá, ele ganhou um peão. Então ele fez a linha funcionar na unha. Com o cavalo D7, absolutamente genial, que fez a variante trazer um peão pra ele. Então o plano estratégico era ganhar o peão de B2 em boas condições. E viram como o cavalo D7 ele vem calado? Porque a ideia principal parecia que era simplesmente atacar o bispo, quebrar o par de bispo, mas não. Tinha essa ideia, mas tinha uma na entrelinha. E quando vem o lance tático que ataca a dama, ele vem como um grito. A tática é um grito. A estratégia é silenciosa, é terrível. E aqui o Sup ganhou um peão, inclusive um peão que pode trazer o título do Brasileirão pra ele. Olha o que tá acontecendo aqui. Bom, o Darcy aqui jogou torre B3, dama 5, agora ele dobrou. O Darcy tá argumentando que tudo bem, tem um peão a menos, mas o cavalo tá cravado em B6, se ele sair, tá perdendo o peão de B7, então tu não vai conseguir melhorar muito essa peça. E nesse momento, de novo,
tem que achar o plano estratégico para as pretas aqui. E o Sup, ele mirou o ponto fraco da posição das brancas, que é o peão de D4. Olha lá, esse peão não tem outros peões para defender, só peça defende esse peão. E o peão não consegue avançar, que D5 tá bem controlado. Então ele jogou aqui torre de AD8, já preparando C5. Olha lá, C5. Então o Darcy aqui jogou o lance mais natural do mundo, que é a dama E3. Ele saiu, tirou a dama da cara da torre. E aqui o Sup aproveita esse momento para solucionar esse problema da coluna B e de que o cavalo tá aqui meio cravado, que não tá perdendo o B7. De novo, ele joga um lance intermediário. Olha, ele toca a dama. E depois de dama E1, ele joga B5, ele solucionou todos os problemas dele. Tem um peão a mais. Agora, não tem mais problemas em B7. E o cavalo ainda tá num posto avançado. A posição se complicou demais. E olha o que vai acontecer agora. Tem a ameaça do peão de D4, tá caindo. Então, o Darcy defendeu com torre D1. E aqui vem o último lance dessa partida. Rafael, não pode. Como último lance, um monte de peças no tabuleiro. O Sup joga outra bomba brilhante, que é o lance E5, sacrificando um peão aqui no centro, na realidade com uma ideia de troca. E depois desse lance, o Darcy abandonou esta partida absolutamente inacreditável, sutil e refinada. Não, calma lá. Rafael, como abandonou? Pô, não faz sentido. Esse mundaréu de peças no tabuleiro. Observem qual é a ideia do Sup com esse lance. Ele sacrifica o peão, vai ter que tomar isso daqui, e agora ele joga B4, toca o cavalo, cavalo E2, e dama toma 2, e agora tu consegue perceber como as pretas estão ganhas nessa posição. Olha lá, a torre tá ameaçada, e basicamente, com o lance E5, a ideia do Sup era desviar o peão de D4 que defendia os avanços aqui de C5. E olha o que ele criou. 1, 2, 3 peões passados no flanco da dama. Embora dê pra jogar aí mais 30 lances, estrategicamente já foi a partida. São 3 peões passados no flanco da dama, ou seja, o plano das pretas é avançar esses peões. Em algum momento vai promover e ganha o jogo. Cedo ou tarde, o Sup jogou como uma máquina. E tá no ar a precisão desta peleia. Observem que o Sup fez aqui próximo de 97% de precisão, tá claríssimo. Jogou como uma máquina terrível e imparável. Agora, momento marcante. Observem que na avaliação das máquinas, a máquina considera o lance cavalo D7 como um lance natural. Ah, Rafael, isso é um lance comum. Abaixa o cavalo para D7. Agora, quando a gente entende a profundidade do lance cavalo D7, o que precisou ser visto, excluído ali para chegar na conclusão desse lance, a gente percebe que é um lance brilhante. Eu considerei, na minha análise, como um lance brilhante o cavalo D7 e o E5 também, mas o peixe considera como um lance normal. E esse é um momento marcante, porque no chess.com, o lance brilhante ele entra como uma fórmula matemática. Só que o lance brilhante do ponto de vista humano não tem como ser uma fórmula matemática, porque arte não tem como ser, tá numa fórmula. Tu vai botar uma fórmula matemática para definir se Mona Lisa é arte? Mas de jeito nenhum, não tem como tu fazer uma coisa dessa. Então, um lance brilhante, ele ultrapassa a fórmula matemática. E eu coloco que cavalo D7 aqui é um lance brilhante. Comenta aí embaixo se tu considera como peixe. Ah, Rafael, isso é um lance normal. Ah, tá doido. Agora, vamos botar no ar aqui os resultados do torneio. Faltando agora uma rodada pro encerramento, o Sup, pá, dispara na liderança isolada do Brasileirão. Só que hoje tá tudo em aberto. O Sup vai enfrentar na mesa número 1 Lucas Mito. Se o Lucas ganhar, observem que ele vai a 9 pontos e o Sup ficaria com 8,5. Então o torneio não tá decidido. Hoje estaremos ao vivo às 14 horas para acompanhar o desfecho de tudo. Tá tudo em brasa. O Quintiliano tem chance de ser campeão, o Lucas tem chance de ser campeão e tá dividido aí nesses 3 primeiros jogadores quem vai arrebatar o Brasileirão 2023. E se tu gostou da análise, tá curtindo a cobertura, não esquece de likear e até os próximos vídeos.